Leitura bíblica do dia 17 de abril. Josué capítulo 15, Salmo 86, Provérbios capítulo 13, versículos 9 e 10, Lucas capítulo 18, versículos 18 a 43 e a música A Plenitude de Deus. Amém. Não cesso de agradecer e por vocês interceder pela concessão. Amém. Josué capítulo 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. Sai para o sul até a subida de Acrabim. Passa por Zim, sobe do sul a Cades-Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carcá, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. O limite para o leste será o Mar Salgado até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debi, desde o vale de Acó, olhando para o norte rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão do lado de Enrogel. Deste ponto sobe pelo vale de Ben-Hinom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E este limite sobe até o alto do monte que está diante do vale de Hinom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Este limite vai ainda até a Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então, o limite dá volta desde Baalá para o oeste até o monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim, do lado do norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes, passa por Tina, segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom para o norte e, indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabneel para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali Calebe expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Calebe avançou contra os moradores de Debi, cujo nome havia sido Kiriat Sefé. Calebe disse: darei a minha filha Aquisa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefé. Quem conquistou a cidade foi Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e Calebe lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. Esta, quando foi morar com Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom,
eram estas: Cabzeel, Éder, Jagu, Quiná, Dimona, Adada, Quedes Azó, Itnã, Zifi, Telém, Bealote, Azó, Adata, Queriote, Esron, que é Azó, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azassual, Berseba, Biziotiá, Baalim, Ezen, El-Tolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmana, Sanzana, Lebzote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo 29 cidades com as suas aldeias. Na Cefelá, as cidades eram Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederotaim. Ao todo 14 cidades com as suas aldeias: Zenã, Adasa, Migdalgade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo 16 cidades com as suas aldeias: Libna, Eté, Azan, Ifta, Asnã, Nezibi, Keila, Aquisibi e Maressa. Ao todo 9 cidades com as suas aldeias: Ecrom, com as suas vilas e aldeias. Desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod, com as suas aldeias: Asdodes, as suas vilas e aldeias; Gaza, as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o mar grande com as suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Sami, Jati, Socó, Daná, Kiriatsana, que é da Debi, Anabi, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo 11 cidades com as suas aldeias: Arabe, Domá, Ezan, Janim, Bet, Tapua, Afeca, Unta, Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior. Ao todo 9 cidades com as suas aldeias: Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tina. Ao todo 10 cidades com as suas aldeias: Alou, Betzul, Gedó, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Ao todo 6 cidades com as suas aldeias: Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá. Ao todo 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsan, cidade do Sal e Engedi. Ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Jesus é o Senhor, amém. Fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Salmo 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo, quem te confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão,
se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e um bando de violentos procura tirar minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim, tem compaixão de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Jesus é o Senhor, amém. Por isso eu também, tendo ouvido a fé, que entre vós há em Cristo Jesus o Senhor, e para com todos os santos a comunhão. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Repetindo, a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Provérbios 13, versículos 9 e 10. Amém. Qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do... Lucas 18, a partir do versículo 18. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Porque você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre a seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: Eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e, no mundo por vir, receberá a vida eterna. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas e, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo.
Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E, tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aleluia! Essa é a porção desse dia. Concluamos com a canção aí que já toca a plenitude de Deus. Amém. Por isso eu também, tendo ouvido a fé que entre vós há em Cristo Jesus o Senhor, e para com todos os santos a comunhão e o amor, não cesso de agradecer e por vocês interceder pela concessão do Espírito de revelação, sábio conhecimento e divino entendimento, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no porvir. E todas as coisas debaixo dos pés,
cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.